Boa noite, pessoal. Me chamo Henrique e aqui meu companheiro Renato. somos alunos da UEMA, Universidade Estadual do Maranhão, e a gente vai fazer uma aula um pouco diferente aqui para vocês, certo? A gente está usando uma metodologia nova para muitos professores e para outros já é uma metodologia mais versátil utilizada, certo? O nosso intuito aqui de vocês é fazer com que vocês possam aprender, assimilar e praticar no seu dia a dia os conhecimentos postos. E desde já agradecemos à professora Darleila pela oportunidade e vamos tacar o pau, certo? O professor Renato vai começar aqui falando um pouco sobre a condensação da água e daqui a pouco eu vou falar sobre a evaporização da água, certo? Aquilo que vocês nunca escutaram, vocês vão escutar aqui. E não é coisa inventada na nossa cabeça, não, é coisa comprovada, certo? E no final vai ter uma surpresa. Ó, show de bola. Vou passar pro Renato, beleza? Que nem meu parceiro Henrique falou, a gente é acadêmico da UEMA. A gente já está com 2 anos cursando o curso de Biologia e estamos aqui para falar um pouco sobre a condensação e a vaporização da água. Eu vou falar um pouco sobre a condensação, daqui a pouco meu parceiro Henrique e professor Henrique fala um pouco da evaporização. A condensação é a mudança do estado gasoso para o estado líquido, também chamada de liquefação. É o processo inverso da vaporização. Para que o vapor sofra condensação, é necessário que ocorra uma mudança na sua temperatura ou um aumento na pressão a que está submetido. O processo de condensação também pode ocorrer pelo aumento da pressão exercida sobre o vapor reduzido. O espaço entre as partículas, a força de coesão aumenta e a substância começa a se condensar. A condensação ocorre quando o vapor ou gás atinge uma temperatura inferior ao do seu ponto de ebulição. E pessoal, explicando um pouco aqui para vocês, vamos assimilar. Vamos supor que você tem um litro de 2 litros cheio de peteca, certo? Você tira metade, fica vazio, você consegue balançar. Ali é como se a água estivesse no estado de vaporização, ou seja, as petecas estão uma longe da outra e consegue sacudir, consegue levar para cá, consegue levar para lá. Para ocorrer o processo de condensação, a temperatura abaixa, ou seja, cada peteca é como se fosse uma partícula de água, H2O, e enche o litro, faz com que elas fiquem bem juntinho. Ou seja, o processo de temperatura ali ele abaixou e fez com que as petecas ficassem tudo juntinho. Aí por isso que fica um pouco mais pesado, um pouco mais grudado. Esse é um exemplo basicamente de condensação. Lembra, Renato? Só lembrando, pessoal, que também a condensação esse fenômeno pode ser observado também no dia a dia. Quando um copo de água gelado é cercado extremamente por gotículas de água. Essas gotículas eram vapor de água que estavam no ar e que, ao serem resfriadas pela superfície gelada do corpo, condensaram. Um pouco aqui sobre a condensação, que nem o Henrique falou, que é um processo como se fosse umas petequinhas dentro de 1 litro. Uma vez, bem basicamente, isso mesmo. Quando o vapor da água chega à atmosfera, ocorre a condensação, ou seja, retorno para o estado líquido, que nesse caso ela está retornando para o estado líquido. A formação das nuvens
ocorre pela aproximação das gotículas que a água, gotículas de águas, pois em elevadas altitudes a temperatura é menor. Além disso, as gotículas são tão pequenas que conseguem flutuar no ar e formam as neblinas. Pessoal, e outra coisa que eu tava lembrando aqui, com esse negócio de gotícula no ar. Eu tenho certeza que vocês já ouviram falar no Sereno da Noite. No Sereno da Noite. Menino, tu sai do Sereno da Noite. Diabo ruim, sai do Sereno da Noite. Ou seja, ali são as pequenas gotículas que estão se formando no estado de vaporização para condensação, por causa que tem mais a noite do que no dia, porque à noite a temperatura é mais frio, certo? E aí é um exemplo interessante que eu lembrei aqui agora, que a minha mãe sempre brigava muito comigo porque eu sempre estava no Sereno da Noite. Mas ela não sabia, mas agora você está aprendendo. O sereno da noite é o que? É a água que está saindo do estado de vaporização para o estado de condensação. Aí fala para tua mãe que não tem perigo não, que é só um fenômeno da água, tá bom? Que o Henrique está falando, o professor Henrique, é basicamente isso. Às vezes o sol aquece um pouco a água dos lagos, mares, rios, aí causa a evaporização. Nessa evaporização sobe pequenas gotículas de águas, que nesse caso se formam as nuvens. Aí com o tempo essas gotículas vão pesando, aí acontece que quando pesa bastante começa a chover. Aí no caso, se for numa temperatura tão fria, pode chover em forma de granizo, que é o gelo. Se for numa temperatura razoável, aí pode ser que a neblina, que é a neve. E quando cai as gotículas é a chuva mesmo. E aqui eu deixo meus agradecimentos para a professora, para o pessoal do curso de Biologia, meus colegas de classe. Eu vou passar um pouco agora para o meu parceiro Henrique falar um pouco de evaporização. Certo, pessoal. Então, vamos lá para a vaporização. A gente praticamente aprendeu já nas duas coisas, certo? Só que eu vou entrar numa parte um pouco mais formal com vocês, certo? Então, a vaporização, ela é o nome que se dá à mudança do estado líquido para o gasoso, ou seja, aquela água que tu bebe dentro de casa, aquela água que tu lava o banheiro, a água que tu chuta na rua, ali a água está no estado líquido. Quando ela é aquecida, ela vai para o estado de vaporização. A vaporização é usualmente classificada dentro de 3 categorias. Presta atenção. Quantas categorias? 3. Ebulição, calefação e a evaporização. Bora lá. O que é a ebulição? Quando se coloca a água para ferver numa panela, num tacho, em qualquer coisa que dê para ela ferver, ela atinge aproximadamente 100 graus Celsius, aproximado, não que seja uma regra. A água ela começa a passar do estado líquido para o vapor, ou seja, quando ela começar a soltar aquelas bolinhas, ficar quente, aí você bota o dedo, você queima o dedo, você vê que está quente, é porque está entrando no estado de vaporização. Segundo, a calefação. A calefação ela tem como exemplo a vaporização quase instantânea das gotículas de água que tocam uma chapa quente. Bora lá. Quando tu frita um ovo, tu tira o ovo, bota a panela direto debaixo da pia, não sobe aquele vapor que queima a tua carne, teimoso. E aquele estado de forma tão rápida, aquele choque térmico rápido, que se chama de calefação, ou seja, quando a água passa do estado líquido para o gasoso de forma muito rápida, de forma instantânea. E a evaporização, a evaporação, a evaporação é a passagem do estado líquido para o gasoso de forma mais lenta. Nesse processo, algumas moléculas líquidas adquirem energia suficiente para passar do estado líquido
para o gasoso. Para isso, é necessário que a temperatura ela chegue ao ponto de ebulição. No caso da água, o ponto de ebulição é de 100 graus Celsius. A evaporização ocorre constantemente em um líquido em um equilíbrio químico com a condensação, ou seja, da mesma proporção que ocorre a condensação, ou seja, do estado gasoso para o líquido, é da mesma forma que ocorre a evaporização do estado líquido para o gasoso, vice-versa. Ou seja, ao mesmo tempo que a água vira vapor, vapor vira água, água vira vapor, vapor vira água, e continua nessa vergonha esse dia todinho. Os exemplos mais comuns da evaporização são a evaporização permanente presente em roupas recém-lavadas. Quando a mãe está no verão, bota tua roupa para lavar, bota de manhãzinha cedo no varal, vai buscar meio-dia. Ali não foi outra coisa que fez secar além do sol, que causou o processo de evaporização de uma forma mais rápida. O sol e o vento batendo, o sol batendo, evaporização acontecendo, quando se espanta a roupa enxuga. E além da evaporização, também que ocorre em copo. Quando você bota um copo no meio do sol quente, boia lá, 2 horas depois já tem menos água. Nos rios, lagos e mares. E isso se compõe o que nós conhecemos desde criança, chamado de ciclo da água. Ou seja, o que é o ciclo da água? A água armazenada em um recipiente, na terra, no copo, numa bacia, num prato, numa panela, ela passa do estado líquido para o gasoso. Quando chega no estado gasoso, ela se condensa e volta para o estado líquido. E assim vai se fazendo esse ciclo da água, sendo que ele se mova de forma infinitamente. Todos os processos de vaporização citados são endotérmicos, ou seja, ocorre mediante a absorção de energia pelo líquido, ou seja, endo significa dentro, ou seja, de fora para dentro, ou seja, ele absorve energia de fora para dentro, e assim faz com que ocorra o processo de vaporização. Outra coisa importante de se dizer em relação à vaporização é a umidade relativa do ar. A gente escuta muito falar isso no jornal, mas às vezes a gente não sabe o que significa essa umidade. A umidade está a 30%, a umidade está parecida com a de deserto. Vou explicar aqui para vocês. A umidade relativa do ar é definida como a razão entre a pressão parcial do vapor da água na atmosfera e a pressão do vapor da água, que representa a máxima quantidade de água que poderia estar presente no ar, ou seja, a quantidade de água que está circulando no ar em forma de vaporização, esse percentual que seria a umidade do ar, ou seja, nos dias mais quentes, isso significa o quê? Que tem menos água no ar. Por quê? Porque o processo de evaporização está muito mais rápido. Se está muito mais rápido, ela vai se condensar, vai se ficar em forma líquida de forma mais rápida. Ou seja, vai ficar menos água de forma gasosa no ar. A umidade no ar, escuta aí. A umidade do ar relativa influencia na evaporização devido ao equilíbrio entre a água e o vapor da água. Caso haja uma alta umidade relativa, o ar está mais saturado, há mais vapor presente no ar, presta atenção. E desse modo a evaporização é desfavorecida. Tu entendeu? Tá bom. Com a umidade baixa, há menos vapor, facilitando a evaporização, ou seja, menos água no ar, mais evaporização. Uma baixa umidade é prejudicial para a saúde humana, gerando várias complicações de saúde, por exemplo, respiratórias, além de aumentar a chance de incentivos florestais. Ou seja, aquilo que a gente está vendo todo dia no jornal, isso dali significa o quê? A baixa umidade no ar, ou seja, há poucas gotículas de forma gasosa no ar para que possa se transformar em gotículas líquidas nesse período do ano que a gente chama de verão, certo? Ou seja, se lá tivesse muita umidade, lá não estava pegando fogo daquele jeito. Por quê? Porque com a alta temperatura, a água ela ia se
Se condensar e trazer ela ia voltar para o estado líquido. A umidade também afeta a regulação térmica do corpo humano através do suor. Tu entendeu? Vou repetir de novo. A umidade também afeta a regulação térmica do corpo humano, ou seja, a tua temperatura. O corpo se resfria por conta da evaporação do suor, ou seja, quando tu sua, é sinal que tu tá muito quente por dentro, com a forma de equilibrar através do suor. Mas não é aquele suor da caatinga podre não, viu? Contudo, a uma alta umidade, o suor tem maior dificuldade em evaporar, gerando a maior sensação térmica que a pessoa ela está sentindo no momento. Uma das coisas que favorece a evaporização. Bora lá, existem vários fatores, vou falar alguns aqui para vocês. Alguns fatores que favorecem aqui no equilíbrio, alguns fatores favorecem que no equilíbrio da água com vapor ocorra mais evaporização do que condensação, entendeu? Alguns fatores facilitam mais a evaporização do que a condensação. É interessante também observar como esses fatores se aplicam em algumas situações cotidianas. Bora lá. Pressão, temperatura, pressão do vapor, a volatilidade e área superficial e umidade do ar. Pressão. Quanto menor a pressão sobre o líquido, geralmente a pressão atmosférica, se o líquido estiver em um recipiente aberto, maior a evaporização. Ou seja, se tu pegar um líquido, seja ele qual for, tu colocar ele num ambiente fechado, num copo fechado, ali vai ocorrer uma certa dificuldade para que ocorra esse processo de evaporização. Isso se deve a quê? Se deve que é mais fácil que as moléculas líquidas escapem para a atmosfera quando há menos pressão sobre elas. Por que em áreas litorâneas chove muito? Porque se o mar fosse coberto, não chovia muito, porque o processo de evaporização seria baixo e havia poucas chuvas. Como é o mar, é uma área aberta e é o sol tacando o dia todo sobre ele, evapora muito. Se evapora muito, significa que chove muito. Temperatura, outro fator. Quanto maior a temperatura, maior a evaporização. Isso nós já aprendemos. Temperatura alta significa evaporização na água. O aumento da temperatura traduz o aumento de agitação da agitação molecular, ou seja, as moléculas estão com mais energia, facilitando sua passagem para o estado gasoso. Isso explica a maior facilidade para que a sopa do varal seque durante um dia quente do que um dia frio, certo? Pressão do vapor, a volatilidade. Um líquido volátil possui alta pressão de vapor. Quanto maior a volatilidade, quanto maior é o vapor, maior a evaporização. Um recipiente com acetona, por exemplo, não deve ser deixado aberto constantemente, pois a acetona é mais volátil que a água. A evaporização mais rápida. Esse fator é diretamente ligado à natureza do líquido, ou seja, a acetona ela não precisa chegar a 100 graus Celsius para começar a evaporar. Apenas deixando ela em estado ambiente, ela já consegue fazer essa evaporização de forma rápida. A área da superfície. Havendo maior área de superfície livre, mais moléculas conseguirão ser livres e, sendo assim, elas vão conseguir escapar com mais facilidade para a atmosfera, ocorrendo assim um maior índice de evaporização. Umidade do ar. Quanto menor a umidade, maior a evaporização. Quanto maior a umidade, menor a evaporização, entendeu? Se tem muita água no ar, não vai conseguir fazer que corra mais, mas se tiver pouca, vai conseguir fazer maior evaporização. E com isso, pessoal, nós agradecemos a sua participação, o seu tempo, e a surpresa é que no final vai estar disponibilizado o link para você receber um desconto de 40% na compra
de qualquer coisa que você vê na internet, certo? Brincadeira, pessoal. A prova vai ser disponibilizada lá no link, na plataforma, e espero que todos possam responder e que possam ter aprendido sobre o processo de condensação e o processo de evaporização. Pessoal, desde já agradecemos, muito obrigado e tchau. Tchau.